Olá, irmãos, olá, amigos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Cajati. E hoje nós estaremos realizando a lição, nós estamos estudando essa revista aqui da Editora Cristã Evangélica, a revista Marcas no Ser. E hoje nós estamos indo para a nossa 12ª lição da terceira unidade, É uma revista que ela é dividida em 3 partes, E hoje nós estamos já na última parte, na terceira parte. E a lição de hoje, ela fala sobre a visão além do alcance. Ela fala da onisciência, onipotência, onipresença de Deus, da sabedoria dele sobre todas as coisas e que nós não precisamos ficar preocupados, Muitas vezes com o andar das coisas, sabendo que Deus tem o controle de tudo, Então, em tempos de pânico, em tempos de medo, é muito bom ouvir uma palavra de conforto, sabendo que o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, não perdeu o controle. Vamos orar? Querido Deus, nós entregamos ao Senhor, ó Deus, as nossas vidas nesse momento e clamamos, ó Deus, pela sabedoria do Senhor, do Teu Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo do Senhor sobre nossas vidas, que a Tua sabedoria, Deus, nos ensine, nos ajuda, Deus, a ministrar essa lição e a entender o Teu recado nesse dia, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O nosso versículo-chave, ele se encontra em Hebreus 4, no versículo 13, diz assim: Não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Todas as coisas estão descobertas aos olhos de Deus. Ele sabe de tudo, Queridos, vamos começar com algumas perguntinhas, sobre esse tema. Quantas vezes nós fazemos planos em nossas vidas? Quantas vezes nós programamos algumas coisas e nem tudo sai como programado? Quantas vezes, eu conheço pessoas que são muito organizadas, em suas rotinas, em seus afazeres, e elas costumam trazer anotadinho tudo que elas vão fazer, seja durante o dia, seja durante o mês, seja durante o ano, Uma viagem que ela vai fazer, o que ela vai levar, faz uma lista de todas as coisas, marca todos os horários, todos os valores que ela vai gastar, enfim, traz tudo anotadinho, tudo programadinho. Mas quantas vezes nós programamos alguma coisa, quantas vezes nós fazemos uma programação em nossa vida, projetamos algo, e ele não sai como deveria acontecer. Quantas vezes nós nos frustramos quando nós depositamos uma expectativa em alguma coisa, em alguma programação, e ela não saiu como deveria? Nós temos pelo caminho alguns imprevistos, que impedem que aquela situação se concretize ou se realize com sucesso. Eu acredito que todas as pessoas, eu acredito que ninguém nunca conseguiu programar sempre tudo e tudo sair conforme o previsto. Sempre tem alguma coisinha que tira nos tira do sério às vezes, Às vezes uma aula, às vezes uma reunião, às vezes uma viagem, de férias, às vezes uma entrevista, às vezes um trabalho que iríamos fazer, desde situações simples, até as mais difíceis, as mais complexas, elas podem trazer para nós frustrações. Por quê? Porque por mais que nós venhamos a ser organizados, por mais que a gente programe tudo, e isso é importante, nós trazermos tudo anotadinho, tudo certinho, programarmos, tentarmos evitar ao máximo imprevistos, mas nós sabemos que ainda que nós façamos de tudo, nós não temos o controle de todas as coisas.
nós estamos vivendo nessa situação, né, no país e no mundo, de uma pandemia, onde a rotina de todas as pessoas mudou de um dia para o outro. Quantas pessoas programaram coisas para viver em 2020? Né? Quantas pessoas se programaram para ter férias, para fazer uma viagem, para fazer um curso, para desenvolver algum sonho, algum projeto pessoal? Quantas pessoas pensaram em tantas coisas para viver esse ano? E o episódio, né, que estamos vivendo, a situação que estamos vivendo, ela trouxe para nós exatamente essa questão de que nós não temos controle sobre nada. Na verdade, nós não temos sabedoria, nós não temos visão além do alcance, né? E a lição de hoje ela fala sobre visão além do alcance. Quem tem visão além do alcance? Quem pode saber de todas as coisas? O que vai ser o dia de amanhã? Como nós podemos programar? Se amanhã vai estar sol ou vai chover? A previsão do tempo? Quantas vezes fazemos programações baseadas, né, na previsão do tempo, e muitas vezes somos surpreendidos com uma chuva repentina, né, com algum fenômeno natural. E isso, irmãos e amigos, nós podemos ter como experiência de que nós somos tão pequenininhos, somos tão limitados, né? E nós não temos capacidade de controlar e dirigir a nossa própria vida de forma absoluta, e nós não podemos ter sucesso em tudo que nós projetamos com a nossa própria sabedoria. E hoje, né, nessa lição, nós vamos entender o que nós somos, né, diante dessas circunstâncias e quem Deus é. Então, se você às vezes está se perguntando, mas por que está esse caos? Por que estamos vivendo tudo isso? Então, alguma coisa fugiu do controle? Será que alguém perdeu o controle da situação? O próprio Criador, né? Será que ele se descuidou em algum momento da humanidade? E aí, quando nós vamos para a Bíblia, nós nos deparamos com relatos, né? Com profecias que foi escrita há 2000 anos atrás, mais até, né? Que relatam coisas que estamos vivendo hoje. Como eles sabiam de que hoje nós estaríamos passando por isso? Como pode Deus ter revelado algo que iria acontecer há tantos anos, né, na frente? Ele sabe de todas as coisas, ele conhece as nossas vidas, ele conhece o tempo, ele conhece o universo, ele conhece toda a criação dele. E não conhece só do que ele está vendo acontecer. Ele conhece muito antes de criar, como iria ser criado, como isso tudo iria acontecer e até onde iria chegar. E nada está fora do controle do nosso Deus. Se para nós, né, não dá para programar tudo, não dá para saber de tudo, o mesmo não acontece com Deus. O nosso Deus, quando ele fez, né, os primeiros seres viventes, né, os primeiros seres humanos, né, o homem e a mulher, quando Deus criou o homem e a mulher, será que ele foi surpreendido pelo que aconteceu, pelo erro, né? Não, na verdade, quando ele criou Adão e Eva, ele já sabia que eles desobedeceriam, né, a ordem divina. Ele já saberia que ele precisaria enviar o seu filho a esse mundo para derrotar o mal, derrotar Satanás e nos resgatar. E ele já tinha tudo programado. Ele poderia ter evitado se ele quisesse, mas ele tem propósito em tudo. Nós vimos isso em outras lições, né, que nós já ministramos aqui, e nós vemos que Deus, ele não tinha um plano B, né? Ou ele não correu atrás de uma solução depois que tudo aconteceu, desandou, né? Não, ele tinha controle de todas as coisas, ele já sabia, ele tinha um plano para tudo. Ele tem um projeto de vida para todos nós.
não somos obra do acaso, não estamos aqui por acaso, mas Deus tem um propósito de mostrar nesse tempo o amor dele por nós, de mostrar o quanto ele nos ama e quais os propósitos que ele tem para a sua criação. A nós basta acreditarmos, confiarmos nele, aprender a desenvolver essa fé nele, a confiar no nosso Criador. Deus já sabia de todos os acontecimentos futuros desde a criação do mundo. Ele já sabia que existiríamos e que hoje estaríamos aqui estudando acerca da sua onisciência. É engraçado, né? Hoje nós estamos aqui falando da sabedoria de Deus e ele já sabia que hoje nós estaremos aqui numa aula online falando da onisciência dele, falando da onipresença de Deus, da sabedoria infinita e da soberania dele sobre todas as coisas. Você vai ver um videozinho, né, que nós vamos passar, que é uma indicação da nossa revista, né, do autor da revista. Muitos estudiosos, né, vivem buscando respostas para suas perguntas. E uma das áreas onde nós temos bastante questionamento a respeito da existência de Deus é a física, mas muitos estudiosos, ao estudarem, ao pesquisarem, eles acabam encontrando evidências da existência de Deus, eles acabam, na verdade, encontrando Deus, né? Porque a única resposta para todo o universo, para toda a criação, para toda essa sintonia, né? É a existência e o poder de Deus, é a sabedoria do nosso Deus. E aí nós vamos ver nesse videozinho a respeito da sintonia fina do universo. Assista comigo e você vai ver um pouquinho, né? Talvez a gente não compreenda muito bem os números e as formas como é colocado, mas a gente vai compreender, né, que esse universo só existe porque há um Deus regendo tudo isso, né? Há um Criador que programou todas as coisas e que ainda está controlando tudo. Vamos ver? Das galáxias e estrelas, até os átomos e partículas subatômicas, a própria estrutura do nosso universo é determinada por estes números. Estas são as constantes e quantidades fundamentais do universo. Os cientistas chegaram à chocante conclusão que cada um desses números foi cuidadosamente marcado em um valor surpreendentemente preciso, um valor que se enquadra em uma faixa muito estreita que permite a vida. Se qualquer um destes números fosse alterado em até mesmo um fio de cabelo, nenhuma vida física interativa de qualquer tipo poderia existir em qualquer lugar. Não haveria estrelas, vida, planetas e nenhuma química. Considere a gravidade, por exemplo. A força da gravidade é determinada pela constante gravitacional. Se esta constante variasse apenas uma em 10 elevado a 60 partes, nenhum de nós existiria. Para entender quão extremamente estreita é esta faixa que permite a vida, imagine um mostrador dividido em 10 elevado a 60 incrementos. Para entender quantos pontos minúsculos no mostrador isto representa, compare com o número de células no seu corpo, ou com o número de segundos que se passaram desde que o tempo começou. Se a constante gravitacional estivesse fora de sintonia por apenas um destes infinitamente pequenos incrementos, o universo teria expandido e se destruído tão rapidamente que nenhuma estrela poderia ter se formado e a vida não poderia existir. Ou teria entrado em colapso sobre si mesmo com o mesmo resultado: sem estrelas, sem planetas, sem vida. Ou considere a taxa de expansão do universo. Isto é governado pela constante cosmológica. Uma alteração do seu valor por meramente uma parte em 10 elevado a 120 partes faria com que o universo se expandisse muito rapidamente ou muito lentamente. Em ambos os casos, o universo novamente não permitiria a vida. Ou outro exemplo de sintonia fina.
Se a massa e a energia do universo primitivo não fossem distribuídas uniformemente para uma precisão incompreensível de uma parte em 10 elevado à 10ª potência elevado a 123, o universo seria hostil à vida de qualquer espécie. O fato é que o nosso universo permite a vida física interativa somente porque estes e muitos outros números foram independente e requintadamente equilibrados sobre um fio de navalha. Onde quer que os físicos olhem, eles veem exemplos de sintonia fina. O fato notável é que os valores desses números parecem ter sido muito finamente ajustados para tornar possível o desenvolvimento da vida. Se alguém afirma não ser surpreendido pelas características especiais que o universo tem, ele está escondendo a cabeça na areia. Estas características especiais são surpreendentes e improváveis. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno surpreendente? Existem 3 opções possíveis. A sintonia fina do universo se deve ou à necessidade física, ou acaso, ou design. Qual dessas opções é a mais plausível? De acordo com essa alternativa, o universo deve permitir vida. Os valores exatos dessas constantes e quantidades não poderiam ser diferentes. Mas isso é plausível? Um universo que proíbe a vida é impossível? Longe disso, não é apenas possível, é muito mais provável do que um universo que permite a vida. As constantes e quantidades não são determinadas pelas leis da natureza. Não há nenhuma razão ou evidência para sugerir que a sintonia fina é necessário. Que tal o acaso? Será que fomos muito sortudos? Não. As probabilidades envolvidas são tão ridiculamente remotas que colocam a sintonia fina bem além do alcance do acaso. Assim, em um esforço para manter viva essa opção, alguns têm ido além da ciência empírica e optaram por uma abordagem mais especulativa conhecida como multiverso. Eles imaginaram um gerador de universos que cria um número tão grande deles que existem chances de eventualmente surgirem alguns que permitem vida. No entanto, não há nenhuma evidência científica para a existência deste multiverso. Não pode ser detectado, observado, medido ou provado. E o gerador de universos em si precisaria de uma enorme quantidade de sintonia fina. Além disso, pequenas áreas de ordem são muito mais prováveis do que áreas grandes. Assim, o universo mais provável e observável seria pequeno, habitado por um único e simples observador. Mas o que realmente observamos é o que menos esperamos. Um vasto universo, espetacularmente complexo, altamente ordenado e habitado por milhares de milhões de outros observadores. Ou seja, mesmo que o multiverso existisse, o que é um ponto discutível, não faria nada para explicar a sintonia fina. Dada a improbabilidade da necessidade física ou acaso, a melhor explicação para por que o universo é finamente sintonizado para a vida pode muito bem ser que ele foi projetado dessa forma. Uma interpretação de senso comum dos fatos sugere que um superintelecto mexeu com a física e que não existem forças cegas dignas de se comentar a respeito na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos parecem-me tão avassaladores a ponto de quase não poder questionar esta conclusão. Existe para mim poderosa evidência de que há algo acontecendo por trás de tudo. Parece como se alguém detalhadamente afinou os números da natureza para fazer o universo. A impressão do design é esmagadora. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Legal, né? Aí nós vemos que bastava um pequeno detalhe para que tudo virasse um caos, para que nada disso existisse. Mas o nosso Deus é perfeito, rico em detalhes e perfeito. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, pois nenhum espaço é capaz de limitá-lo. Além de ele saber de todas as coisas,
Ele pode estar em todos os lugares. Não existe, né? Deus não existe essa coisa de Deus estar ocupado com alguém e não ter tempo para mim. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Às vezes, né, nós nos sentimos tão tristes, né, e tão solitários. E às vezes ficamos pensando, quem somos nós, né? Um alguém na multidão, no meio da multidão, que ninguém está vendo, que ninguém nota. E às vezes a nossa alma grita, né, por socorro. E nós ficamos, às vezes, pensando que quem nos ouvirá? Quem está nos ouvindo? Tem tantas pessoas clamando, tem tantas pessoas precisando. Quem iria me ouvir? Quem iria me socorrer? E tem um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 139, né, onde Davi, ele fala, ele reconhece essa grandeza de Deus. Ele reconhece a maravilha que é, né, o nosso Deus. Ele reconhece a maravilha que é esse saber, né, de Deus sobre todas as coisas, saber que Deus está nos ouvindo, saber que Deus nos conhecia antes mesmo de nós nascermos, antes que a palavra saia da minha boca, todo o sentimento do meu coração, tudo que é em mim, o mais profundo, né, do meu coração, Deus já conhece, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe as minhas necessidades, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe de tudo, né? Então, lá em Salmo 139, nós vamos ver o rei Davi falando sobre isso. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe por quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à minha língua, tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, onde Deus não está? Existe alguém que possa gritar, que possa falar, que possa sussurrar e Deus não ouvir? Há algum coração que possa clamar só lá no íntimo e não ser ouvido? Todas as coisas Deus sabe. Deus sabe dos seus mais profundos pensamentos. Aqui diz assim: ainda que a palavra nem chegou na minha boca, Deus já conhece. Então por que orar? Né? Por que buscarmos a Deus se Ele já sabe do que precisamos? Se Ele já sabe das nossas necessidades? Se Ele sabe o que é bom para nós? Então vou simplesmente largar a minha vida, né? Não, na verdade a oração, ela é um exercício, ela é um relacionamento, né? Um relacionamento com o Pai. Ela demonstra o quanto você reconhece Ele como autor da vida e como quem sabe o que está acontecendo, como quem não perdeu o controle da situação. Quando nós oramos a Deus, é porque nós estamos dizendo a Ele: Senhor, nós sabemos que o Senhor sabe do que eu preciso, que o Senhor vai fazer aquilo que precisa ser feito, na hora que precisa ser feito, mas me dê sabedoria para eu entender e para eu cooperar para que tudo isso aconteça na mais perfeita vontade do Senhor e que, principalmente, o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Que nada disso aconteça por acaso, passe desapercebido, mas que o seu nome seja sempre glorificado através da minha vida. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós clamamos, levamos a Deus um clamor, uma oração, isso não vai fazer Deus ser mais poderoso ou arrancar de Deus um poder maior do que o que ele já é poderoso ao máximo, ele é a maior potência, né? E não é a minha oração que faz acontecer, mas a minha oração é a busca de um coração que compreende a grandeza de Deus. E a Bíblia diz
que é o temor ao Senhor, né? O princípio da sabedoria. A oração é nós demonstrarmos o quanto nós tememos a Deus, o quanto nós o reconhecemos como autor da vida e como controlador de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. A minha oração é o meu relacionamento com Deus, é a minha demonstração do quanto eu reconheço o poder dele sobre todas as coisas. Nossa limitação humana não nos permite compreender a magnitude da onisciência de Deus. Porém, tudo quanto ele desejou nos revelar nessa vida, podemos conhecer plenamente. Essa é a grandeza de Deus, né? Apesar de ele ser um ser tão grandioso, tão maravilhoso, tão poderoso, tão sábio, ele se importa comigo, com um ser tão pequeno, tão limitado, né? Ele tem paciência com a minha limitação. Às vezes nós nos debatemos, às vezes questionamos, às vezes esperneamos, né? Querendo de Deus algo que nós não estamos recebendo conforme a gente gostaria de estar recebendo. E ele tem paciência de nos mostrar a sua vontade sobre nossas vidas. Em Tiago 1:5, nós podemos observar o quanto nós, né, precisamos da sabedoria de Deus e qual a sua proposta para nós, né, que somos tão pequenos e limitados. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Nós todos somos necessitados de sabedoria. Quem tem sabedoria suficiente, né? Todos nós precisamos de sabedoria. E a Bíblia diz assim: quer sabedoria? Busque-a, e Deus a dará, né? Liberalmente. E nada lhe cobrará disso, né? Salomão foi um grande sábio, foi considerado o homem mais sábio do mundo. Mas ele pediu a Deus a sabedoria. Que sabedoria nós temos diante dessas circunstâncias que estamos vivendo? Cada um fala uma coisa, cada hora é uma possível solução, mas quem sabe do que é certo, né? Quem sabe do que é o melhor para a humanidade? Será que nós estamos buscando em Deus a sabedoria para compreender tudo isso, saber lidar com todas essas coisas e, acima de tudo, estar no centro da vontade de Deus? Ou estamos esperneando diante da salvação que nos é proposta? Busquemos em Deus sabedoria. Tiago ainda continua dizendo, né? Tiago 1, no versículo 6 em diante agora: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quer pedir a Deus sabedoria? Peça, mas peça com fé. Porque se você pede e fica duvidando, o que vai acontecer? Você vai ficar confuso. O que Deus lhe dará, mesmo que Ele lhe dê, você não vai compreender quando Ele lhe der. Porque você estará duvidando, né? Você está busca em Deus, mas ouve de todos os lados, todas as opiniões, todas as possíveis sabedorias que possa vir para você. Então busque na fonte única e verdadeira de sabedoria, que é Deus, e confie, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam. Fé é isso, é nós buscarmos em Deus e descansarmos, por mais absurda que seja a resposta dele. Se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, Ele nos abençoará, Ele nos abrirá os olhos, Ele nos dará sabedoria. Então, nós não temos sabedoria, mas se buscarmos, Deus nos dá. E Ele estará pronto, né, a nos socorrer nesse momento de desespero, de desesperança, de medo, de pânico. Se você muitas vezes está se sentindo sozinho, está achando que, por mais que você clame, parece que a sua voz não está sendo ouvida, leia o Salmo 139.
né? Leia o Salmo 139 e veja a grandeza de um Deus que conhece você antes de você ser formado, que, que te formou no ventre da sua mãe, que conhece todos os seus caminhos, que conhece todos os seus pensamentos, que não importa onde você esteja ou como você esteja, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e Ele te ama. Busque em Deus sabedoria, clame ao Senhor, confia nele e Ele fará, né? Ainda que não consigamos compreender claramente a onisciência de Deus, as Escrituras atestam que Ele tem conhecimento pleno, tanto do passado quanto do futuro. Sim, Deus tem a visão além do alcance, a visão que eu e você não temos, o poder que eu e você não temos, a sabedoria que eu e você não temos, o nosso Deus tem. E Ele está acessível, né? Ele é acessível a qualquer que clamar. Bata e Ele abre. Peça e Ele atende. Que nesse dia a sua fé se fortaleça, que a sabedoria de Deus venha sobre a sua vida e que você não se sinta mais sozinho no meio de um caos. Que quando o desespero bater a sua porta, quando seu coração estiver aflito, sem saber o que fazer, que haja uma prece na sua boca, clamando a Deus por sabedoria, e que haja no seu coração fé, força para continuar descansando no Senhor. Ainda que a turbulência lá fora, ainda que a tempestade esteja balançando bastante o barco. O pastor tem falado bastante sobre isso, né? Sobre a tempestade. Se a tempestade está balançando o barquinho, lembre-se que o barco está sendo pilotado pelo nosso Deus, pelo homem mais sábio, mais poderoso, pelo único Deus. Não há outro Deus, nenhum semelhante a Ele. E é Ele quem está pilotando esse barco. Tempestades vêm, mas até a tempestade está sob o domínio dele. Ele tem o domínio sobre tudo, sobre o barco, sobre as águas, sobre o vento, sobre quem está dentro do barco. Tudo está nas mãos dele. O que está fora do alcance de Deus? No mais alto céu? Ou no mais profundo abismo? Não, Deus também está lá. Deus está em todas as circunstâncias. Deus está em todas as situações. Deus está em todos os lugares. Deus conhece todos os pensamentos. Ele conhece todos os sentimentos. Ainda que você fale, mas o seu coração esteja sentindo outra coisa, Deus conhece o seu sentimento. Em Mateus, em Mateus 6, de 5 a 8, ele nos ensina a orar, né? Ele nos ensina a orar. E ele diz assim, ó: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam seu galardão, a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Não tem nenhum problema em orarmos em praça pública ou em voz alta. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, o que Jesus está nos ensinando a respeito da oração, é que muito além do som, do volume da sua voz, muito além da aparência, da sua aparência, é o que está no seu coração, é o que está no seu secreto. É lá que Deus está olhando, é lá que Deus está vendo o que você precisa, é lá que é o verdadeiro clamor da sua alma.
Então, que nós possamos não achar que nós vamos alcançar alguma coisa por ficar orando, 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 pedindo, 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 a forma, as palavras que vamos usar, a altura de voz que vamos ter, não existe fórmula secreta, não existe uma oração, vou orar a oração do Pai Nosso porque é o que a Bíblia ensina, não. Lá na oração do Pai Nosso não tem nada a ver com essa repetição, você não precisa repetir o Pai Nosso para você ser atendido. Lá ele ensina apenas a nossa colocação, quando ele diz assim, no versículo 9 em diante, né? Ele fala assim: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui é a nossa expressão de reconhecimento do nosso Pai e a nossa dependência para com Ele. Isso aqui não é uma fórmula secreta, eu vou ter que orar desse jeitinho para que a minha oração seja ouvida. Não. O que Jesus quis mostrar aqui nessa oração do Pai Nosso é que, dessa forma como ela é colocada, nos ensina uma dependência. Quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não o pão que o Senhor nos deu ou que o Senhor nos dará. Ou então, aqui você não está vendo ninguém suplicando, implorando por um pão. Ele está dizendo assim, o Senhor dá, ele tem a certeza de que o pão é dado. Então, quando nós pedimos, nós precisamos ter a certeza de que estamos sendo ouvidos. O pão, o Senhor já me deu, eu sei que o Senhor me dá, eu sei que o Senhor supra a minha necessidade, eu sei que o Senhor acalmará meu coração, mas me dê sabedoria para fazer isso, me dê entendimento, me dê visão além do alcance que eu não tenho de mim mesma. E aí o Espírito Santo do Senhor irá guiar a sua vida, irá ensinar você a tranquilizar o seu coração e deixar Deus continuar guiando o seu barquinho, continuar pilotando o seu barquinho. E nessa oração do Pai Nosso, é uma oração de submissão, de entrega. Então não são essas palavras que é a fórmula secreta, mas é um coração contrito, um coração que reconhece, né, que reconhece o Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que sabe de todas as coisas, que sabe que está no íntimo, no meu coração, que sabe das minhas necessidades. Então, que nós possamos, ainda que tenhamos as nossas limitações, nós possamos buscar em Deus a sabedoria para lidar com tudo isso e alcançar em Deus misericórdia num tempo tão difícil em nossas vidas. Querido amigo, que você possa, nesse dia, né, tranquilizar o seu coração e saber que Deus está no controle. Que a paz do nosso Senhor possa estar independente das circunstâncias vividas, independente da situação que você está vivendo, você possa sentir a paz do Senhor no seu coração. A paz que excede todo o entendimento. A paz que não depende das circunstâncias. Que você sinta nesse dia a paz do Senhor, tranquilizando seu coração, sabendo que Deus controla todas as coisas, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele tem visão além do alcance, além da sua limitação, além do que os seus olhos agora enxergam. Ele vê, Ele sabe e Ele controla tudo. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Uma ótima semana para você e fique conosco. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Clique lá para receber as notificaçõezinhas, né? Clica no sininho lá para você receber a notificaçãozinha e fique ligado na nossa programação. Que Deus esteja abençoando sua vida grandemente. Deus abençoe.